Meus queridos, graça e paz vos sejam acrescentadas. Eu espero que esse áudio, essa aula, esse momento chegue em um bom momento na sua vida, que o Senhor possa te abençoar. Daqui seguimos, Pastor Elias Barbosa, vosso conservo em Cristo, e seguimos então no nosso estudo e aprofundamento bíblico sobre os temas de libertação, intercessão, oração, e seguindo a cada dia, caminhando na luz da Bíblia, aquilo que a Bíblia fala sobre esse assunto. Na última aula, nós falamos sobre jejum, especificamente tratando do texto do jovem lunático e abordando o tema jejum e libertação. Ainda no texto do jovem lunático, eu não tive tempo e eu quero tratar com você aqui rapidamente para nós seguirmos, porque tem muita coisa ainda para ser falado. E eu quero começar a falar contigo aqui sobre as castas demoníacas. Lembra que Jesus falou assim: olha, esse tipo de casta demoníaca só com oração e jejum. Então, como nós já falamos sobre o jejum, então agora eu quero comentar com você sobre as castas demoníacas. A Bíblia fala, né, sobre essas castas, essas hierarquias, nomes, atuações, patentes. Tem isso na Bíblia, a Bíblia define isso para a gente, descreve, coloca bem pontuado para a gente saber o que faz, onde trabalha, como funciona, quais as divisões lá no inferno. Bom, eu já te adianto já para nós não perdermos tempo e não criar um suspense, e ao contrário de livros como Divina Revelação do Inferno, como ele veio para libertar os cativos, né? Demônios familiares, porcos na sala, enfim, esses encostos, aí, maldições hereditárias. Ao contrário de toda essa gama literária, a Bíblia não define essas castas. A Bíblia não coloca nome, atuação, patente. O máximo que você vai achar é, por exemplo, Daniel, no capítulo 10, no versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes principais, veio em meu auxílio, pois eu fui detido ali com o rei da Pérsia. Então, esse texto aqui você vai ver que mencionam seres espirituais, mas não especificam estrutura, não especifica atuação, não especifica comando, não especifica poder, não especifica nome próprio, não especifica nada disso e também não incentiva você buscar. Tá? Eu ainda vou tratar, como eu falei na última aula, eu ainda vou pegar esse texto aqui minuciosamente com você, de Daniel 10:13, porque, como eu disse, é usado por Peter Wagner e outros para tentar definir a existência de demônios territoriais, ou seja, demônios daquela cidade, daquele estado, daquele país, e etc. E tal. Então, depois eu vou voltar para você. Você viu que eu cumpro as promessas, né? Eu falei que ia voltar no Jovem Lunático, e nós fizemos praticamente uma aula lá sobre o texto do Jovem Lunático. Então, depois nós vamos voltar no Daniel 10:13. Pode ficar tranquilo, nós não vamos fugir do texto, pelo contrário, vamos explicar e expressar o que o texto está falando. E aquilo que o texto não está dizendo, aí sim nós vamos deixar de lado. Okay? Outros textos aí, às vezes até usados para tentar falar sobre castas, hierarquias no inferno, é Efésios 6:12, que a Bíblia diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, esse texto de Efésios é usado demais. Principados, potestades, dominadores do mundo, força espiritual nas regiões celestes. E esse texto, apesar de muito usado, você há de convir comigo que ele não está detalhando hierarquia. Pastor, mas está falando de poderes e autoridades, ou principados e potestades. E aonde que está a hierarquia? A hierarquia é isso? Potestades e principados? Aos príncipes e os poderes? Os dominadores do mundo das trevas? Forças espirituais do mal? Isso é tudo hierarquia. Tem a força espiritual do mal, tem o dominador do mundo, tem principado e tem potestade. É isso que a Bíblia, essa é a descrição? Ou está falando de demônios
de forças malignas que vêm contra a igreja. Então, nesse versículo, você há de convir que não tem nomenclatura e nem a divisão e nem a ordem. O que é o maior aqui e o que é o menor? Já que isso aqui fala de uma hierarquia. O que é o maior e o que é menor? Força espiritual do mal é o que? É maior do que potestade? O que manda mais aqui, manda menos? Você viu que quando eu faço essa pergunta, você já viu que o texto não está falando isso? Aqui não há detalhe de hierarquia, mas o foco desse texto é a armadura de Deus como proteção, indicando que a nossa luta é espiritual, não é uma luta investigativa. A questão é que Jesus ele nos chamou para sermos soldados, para termos uma armadura espiritual. E a gente quer ser Sherlock Holmes, detetive. Ao invés de sermos soldados, que temos o capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé, ao invés de termos as sandálias da preparação e a pregação do evangelho, ao invés de termos a espada do Espírito, que é a sua palavra, ao invés de termos isso, nós queremos ter uma lupa, né, um mapa, e começar a investigar, a caçar aqui qual que é a hierarquia, qual que é o demônio, onde trabalha, como faz, e a Bíblia não está me falando isso, nem está mandando eu ir atrás. O importante é saber que Cristo venceu todos eles. Colossenses, mas pastor, nós temos que conhecer o inimigo para vencê-lo. Não, nós temos que conhecer Jesus. Quem vence o inimigo é Cristo. Você não precisa ficar conhecendo o inimigo para vencer o inimigo. Não é o seu conhecimento do inimigo que o faz vencer. É o nome de Jesus. É a vitória de Cristo na cruz. Continuamos. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ok? Então, principados, potestades, dominações. Aqui nós temos vários pontos, várias nomenclaturas que são citadas pelo apóstolo Paulo, e falando que Cristo, através de Cristo, foi criado todas as coisas, no céu, na terra, visível, invisível, seja trono, dominação, principado, potestade, mas aqui você já vê que não está falando de demônio, né? Já está falando não está falando de demônio. Dá-se a entender que são nomenclaturas, ok? Que são organizações, partes da criação, é organização, mas não dá para saber o que é maior, o que é menor, não tem essas definições. Se isso aqui foi criado através de Cristo, então nós podemos ver que tem principados, potestades, dominações, tronos, visíveis e invisíveis, no céu, anjos, da parte de Deus, ok? Então, sempre focando na soberania de Cristo. Apocalipse 12, versículos 7 ao 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Tá? Então aqui nós vemos Satanás e os seus anjos, mas o texto, obviamente você vai definir comigo, que não cita hierarquia específica e enfatiza. O que esse texto está enfatizando, irmão? A derrota de Satanás. Eles não foram suficientemente fortes. Ou seja, eles tentaram, isso aqui eu estou falando de ambiente celeste, ok? Isso aqui eu estou falando de ambiente celeste, eu não, né? A Bíblia está falando aqui de ambiente celeste, que Satanás e os seus anjos estão lutando contra Cristo? Não. Contra Deus? Também não. Contra Miguel e os seus anjos. E contra Miguel e os seus anjos, eles já não foram suficientemente fortes. Imagina contra Cristo. Imagina contra Deus o Pai. Então, assim, a Escritura, ela foca não em enfatizar o que é a área, o momento, o que é o demônio, para conhecer, para deixar de conhecer, mas sempre está focando na vitória esmagadora de Cristo, esmagadora do Senhor sobre toda a força das trevas. Bom, a Bíblia, ela não estimula, né, nós buscarmos nomes, atuações, hierarquias demoníacas. Você pode ver que 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Para aí, calma, pera. Você está vendo por que eu falo que
Eu posso ter experiências pessoais e essas experiências não quer dizer que não são de Deus. Deus me deu experiências e maravilhoso, glória seja dada ao seu nome. Mas você está entendendo que para que eu ensine isso para alguém, tem que estar na Bíblia? Porque olha o que a Bíblia está falando. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Ensino é a Escritura que é inspirada por Deus. E continua o texto, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, a Escritura é suficiente, sem necessidade de especulação demonológica, buscar por castas. Que vamos lá, vamos tentar ver quais são as castas, quais são os nomes dos demônios. Eu falei na última aula que são doutrinas de demônios, porque quem que está ensinando o nome? Quem que está ensinando a área, a cor, a comida? Quem que está ensinando? O próprio demônio. Então são ensinos de demônios, doutrinas de demônios. E isso daí é um cristão, tá? Entre aspas, crente, salvo, que está indo atrás de demônio para saber a área que ele atua. E ainda dá uma desculpa, fala assim, não, porque fulano, ele foi chamado ali, né, para a área de libertação, por isso que ele precisa conhecer os demônios. Primeiro, no Novo Testamento não tem ninguém chamado para a área de libertação. Na verdade, essa área nem existe. O nosso chamado é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aí foi dado poder. A missão é pregar o evangelho, mas foi dado poder que nós vamos expulsar demônio no nome de Jesus, curar enfermo, limpar leproso, nós vamos pegar numa serpente, nada vai acontecer, se beber alguma coisa mortífera não fará dano e falarão novas línguas. Aí são sinais que seguem a missão. Sinais que seguem a missão. A missão é pregar o evangelho. Aí, ou seja, aonde que a pessoa saiu do expulsar demônios em nome de Jesus para nós temos que ouvir dos demônios qual que é o nome, qual que é o que ele trabalha, o que ele atua, vamos ouvir quais são as hierarquias, nós temos que conhecer isso daí e começar a consultar demônio. Você me desculpa, mas o nome disso é ocultismo. E esse ocultismo, ele é condenado em Deuteronômio 18. Olha aqui, Deuteronômio 18, versículo 10 ao 12. Não se ache entre vocês quem pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, essas coisas são abominação ao Senhor. Então, a pessoa está querendo se dedicar à magia negra. A pessoa quer saber nome de demônio, quer saber como é que funciona, quer trocar ideia com o demônio. Meu amigo, o Espírito Santo é suficiente. O Espírito Santo está na sua vida. Você não precisa preocupar, perder tempo do seu dia, perder sono à noite, para querer saber quem que é o demônio. Irmão, o demônio que tem que saber que na sua vida tem Jesus. E contra Jesus não há mal que resista. Não é isso que Jesus fala? Ele fala assim, não, vocês têm que saber o nome do demônio, porque senão ele vem contra vocês e pega vocês despreparados e vai ser terrível. É isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, ele vos deu poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Então, irmãos, se nós temos o poder delegado por Cristo, através do seu nome, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nada vai nos fazer dano, aonde que está a parte que eu tenho que saber nome de demônio, casta, quais são as castas, quais as hierarquias? É muita gente caçando demônio e pouca gente caçando Bíblia. Os neopentecostais, como Peter Wagner, no seu livro Espíritos Territoriais, em 1991, né, nos Estados Unidos, Rebecca Brown, né, do seu livro Ele Veio para Libertar os Cativos, em 1986, promovem identificar castas demoníacas, mas, obviamente, sem base bíblica. Tem gente que pega nome de demônio de livro apócrifo, tem gente que pega nome de demônio de centro macumba, tem gente que pega nome de demônio que o demônio manifestou e falou,
Tem gente que pega no nome de castas, que não sei o que diz que tem uma revelação de Deus para ir no inferno. Eu coloco em julgamento, porque a Bíblia fala para julgar a profecia, né? Então, eu coloco em julgamento esse tipo de revelação, porque a Bíblia não fala algo, não manda você ir atrás, não dá importância para algo, mas a pessoa fala que tem uma revelação profunda, que foi no inferno, viu e aquela coisa toda. Eu tenho minhas dúvidas, porque se a Bíblia não fala, se a Bíblia não diz, se Deus não manda ir atrás, para quê? Como assim foi Deus que revelou? Eu tenho minhas dúvidas. Então, você pode ver que a Bíblia fala em 1 João 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmãos, o discernimento bíblico é a proteção. É o discernimento bíblico. Você tem que discernir espíritos pela palavra de Deus. Porque o falso profeta, ele opera sinal. O falso profeta, ele tem um discurso, mas o discurso dele, a mensagem dele não é bíblica. O discernimento bíblico vai te ajudar a discernir qual espírito está falando. Eu tenho que discernir espíritos pelo conhecimento bíblico e não pelo conhecimento demoníaco. Da onde você tirou que eu tenho que conhecer o inferno, conhecer casta, conhecer demônio, para mim discernir espírito, para mim ganhar a batalha espiritual, para o evangelho avançar? Nós precisamos de conhecimento bíblico, não conhecimento demoníaco. Ah, vou conhecer demônio. É isso que a Bíblia está mandando você fazer, eu fazer? É isso que a Bíblia está nos dizendo? Então, isso não tem base. E outra, faça muita atenção num detalhe que eu vou te falar. Eu sempre repito aqui, isso passa batido, as pessoas até não fazem atenção. Ninguém vai falar de uma heresia rasgando a heresia na sua cara. Raros os casos. Normalmente a pessoa vai falar algo bíblico, depois põe a heresia. Normalmente. Eu estava conversando um dia desse com uma pessoa, ela falou assim, eu fui num evento e a pessoa falou assim, olha, Deus me chamou para pregar o evangelho às nações, porque o meu chamado é pregar o evangelho. Deus me disse, é tempo de você ir pregar o evangelho. Ó, ele começa com um discurso bom. Começa com um discurso que é bíblico. Começa com um discurso top. Aí você fala, olha aí, cara, que pessoa de Deus, que maravilha. Aí depois a pessoa veio me mostrar o livro da pessoa, o nome do livro, Autolibertação. Gente, porque a autoajuda já estava pouco. Agora, nós vimos agora o combo, o plus, o 2.0. Autorrevelação. Para que, né, ter libertador, se eu consigo me libertar? A Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia não fala que é eu que me liberto, não. A Bíblia fala que o Filho que liberta. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Não, aí vem um nome, autolibertação. É assim, é incrível. É pegar algo, o que me choca, me escandaliza, me conflita, me constrange, é que a pessoa não nota isso, não vê e não causa repulsa. Sabe, não causa repulsa. Um evangelho do alto, um evangelho do eu, um evangelho de antropologia, um evangelho do poder humano, um evangelho que não é, a suficiência não está em Cristo. Sabe, a pessoa me mostrou o primeiro capítulo, Maldições Hereditárias, um evangelho que não é suficiente Cristo, não é suficiente o poder de Cristo, não é suficiente o libertador que liberta. Não, eu tenho que fazer algo, eu tenho que falar uma oração específica, eu tenho que ir no culto da fulano, da fulana, que faz e acontece. Então, assim, é muito difícil nós queremos uma libertação buscando algo em nós, e em vez de ter discernimento bíblico, ter conhecimento de demônio para poder conhecer o reino das trevas. Eu lá quero conhecer reino de treva, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer a Deus. A ordem que a Bíblia me dá é conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Não é os demônios, não é Satanás, não é o inferno. Vou fazer um comentário aqui de João Calvino, que é um alerta, né? Abre aspas. A curiosidade sobre a natureza dos demônios é vã e perigosa, pois desvia da palavra de Deus. Fecha aspas. Muito obrigado, meu irmão. Vou colocar mais uma citação. Wayne Grudem.
na sua teologia sistemática de 1994, ele reforça, abre aspas, a Bíblia silencia, ó, abre aspas, vou de novo, a Bíblia silencia sobre detalhes demoníacos para manter o nosso foco em Cristo, fecha aspas. Olha, para mim, eu já parava aqui, sabe? Eu já parava aqui. Nessa frase, eu parava. Nós estamos com 20 minutos de aula. Eu, nessa frase aqui do Vane, eu já... A Bíblia silencia sobre detalhes demoníacos para manter o nosso foco em Cristo. Aí a Bíblia não fala para manter o teu foco em Cristo e tu vai atrás. Tu consome literatura, você ouve vídeos, você compra livros, você vai em imersões, você compra cursos e está indo atrás de uma coisa que a Bíblia já não te revelou, que é para você ficar com foco em Cristo. Mas aí, e detalhe, né? É o que eu vou falar daqui a pouco. 19 século da igreja. 19, vou falar a terceira vez. 19 séculos da igreja, desde a vinda de Cristo. Ninguém, uma viva alma, um santo pregador, ninguém foi atrás de falar isso, de ensinar isso e de viver isso. Aí um negócio que começou agora, em 1880, com um novo pensamento, que eu já contei a história para vocês. E depois foi desbocando ali na teologia da prosperidade, até a coisa aí se desdobrando no movimento batalha espiritual e tudo mais. Aí começaram, aí agora, ou seja, 19 séculos, ninguém expulsou demônio certo. 19 séculos, nunca teve libertação certa. 19 séculos de igreja. Jesus não orou para demônio territorial, ou seja, Jesus também não sabia expulsar demônio. Os apóstolos, nenhum expulsou demônio de cidade, demônio de casa, demônio de país, nenhum. Os apóstolos também não sabiam expulsar demônio. 19 séculos, todos da história da igreja, ninguém sabia. Aí agora no século XIX, aí inventaram a roda. Agora nós vamos ensinar vocês como é que trabalha com libertação. É assim, olha. O pior é os ensinos que vão além da Bíblia, certo? Esse é o detalhe. Então nós definimos aqui que o nome de Jesus, né, o importante é o nome de Jesus que expulsa demônios. Tá? Esse é o nosso trunfo, essa é a nossa autoridade. Eu acho interessante que o poder da libertação, da submissão de demônios, está tão ligado ao nome de Jesus, que, olha para você ver uma coisa, Judas, versículo 9, fala assim, mas até o arcanjo Miguel, quando estava discutindo com o diabo acerca do corpo de Moisés, não teve ousadia de proferir uma acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Olha, é o mesmo Miguel que batalhou lá com Satanás no céu e os anjos, aquela coisa, né? O dragão, e mandou todo mundo para correr. É o mesmo Miguel. Aqui, em Judas 9, ele está debatendo, né, discutindo com o diabo sobre o corpo de Moisés. Miguel, ele não virou e falou assim, não, vou cair no tapa aqui mesmo que eu sou poderoso. Ele falou assim, o Senhor te repreenda. Até Miguel sabe que é uma ordem no nome do Senhor, que é a autoridade divina necessária. Não precisou de mais nada. É o nome do Senhor. Então, eu acho que ficou bem claro aqui essa definição daquilo que nós falamos na outra aula e nessa aula, né, completando aqui, concluindo aqui esse assunto. Não tem especificações sobre castas demoníacas ou mandamentos para nós irmos atrás para descobrir. Se a Bíblia não revela, é porque não é para saber, não é importante, não é relevante. O que precisa saber é que no nome do Senhor, no nome de Jesus,
nós expulsamos todo o mal. E como os 70 voltaram falando assim, os demônios se submetem a nós em teu nome. É por causa do nome, a autoridade está no nome. Então, até os filhos de Seva, até aquele homem expulsava demônio por causa do nome do Senhor Jesus. Ok? Então, esse chamado específico que eu falei aqui sobre libertação, um chamado isolado, alguém que é chamado especificamente, nós não temos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nós não temos. Me cita aí um apóstolo que foi chamado só para expulsar demônio. Me cita aí um discípulo que foi chamado só para expulsar demônio. Me cita aí, só um. Não tem esse chamado específico só para isso. Não existe. A missão não é expulsar demônio. A missão é essa daqui, ó, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. A missão é isso. É fazer discípulo, é pregar, é batizar. A missão é isso aqui, ó, Atos 2, 14 e o 41. Pedro prega, milhares se convertem, ele batiza o pessoal. Ó, essa daqui é a missão. A missão é isso aqui, ó. 2 Timóteo 2:2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar às outros. O que você me ouviu falar, confia a homem fiel para levar. O que é o centro? Ensino. Você me ouviu ensinar, confia a homens fiéis e coloca para ensinar. O centro, a missão é o ensino. É a pregação do evangelho, é o ensino da palavra. Ah, não, pastor, mas aí não tem nenhum negocinho assim esotérico, místico. Desculpa, mas a missão da igreja é pregar. Sinais acompanham, mas a missão da igreja é pregar. Missão é isso aqui, ó. Atos 8, versículo 4 e 5. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde andavam. Filipe desceu à cidade de Samaria e ali lhes proclamava o Cristo. Ó, quem foi disperso por causa da perseguição de Saulo, começou a pregar a palavra de Deus por onde andava. Essa é a missão. Ah, foi perseguido aqui? Vamos para lá. Fazer o quê? Vamos pregar o evangelho. Vamos anunciar a palavra. Filipe chegou em Samaria e falou o quê? Vamos proclamar o Cristo. Nesse evangelismo tem sinais? Tem. Tem cura? Tem. Tem libertação? Tem. Mas qual que é a missão? Proclamar o Cristo, anunciar a palavra. Primeiro, quer ver a missão? 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Tudo isso é feito pelo mesmo e único Espírito, que distribui individualmente a cada um como quer. É dada a manifestação do Espírito. Por quê? Bem comum. Inclui dons? Sim. Mas o anúncio do Evangelho, a edificação, o bem comum, a edificação do corpo. Efésios 4, 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e para o aperfeiçoamento dos santos e para a obra do ministério. Não há. E ele designou alguns para exorcistas, e ele designou alguns para a área de libertação, e ele designou alguns para intercessão. E ele... Não. Está tudo envolvendo o ministério da palavra. Ele designou apóstolo. Lembra que o povo lá no início da igreja primitiva estava na doutrina dos apóstolos? No partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Apóstolo estava ensinando, lançou os fundamentos, as doutrinas da igreja. Apóstolo, pregação da palavra, profeta. Você acha que esse profeta aqui é o quê? É igual do Antigo Testamento, que chegava, colocava a mão na cabeça da pessoa, assim diz o Senhor dos exércitos. Olha aí, profeta é aquele que expõe a palavra é a profecia. Está envolvendo esse profeta aqui, é o expositor da palavra. Outro dia nós entramos nesse estudo aqui, eu te provo biblicamente, em 1 Coríntios 14, na carta de Paulo a Timóteo, que essa exposição, essa profecia, esse profetizar é interpretado como a exposição da palavra. Outros para evangelistas. Evangelista faz o quê? Prega a palavra.
pastores e mestres, eu não preciso nem falar. Então, os 5 aqui, ó, os 5 ministérios, todos estão envolvidos com a palavra, sabe? Então, você tem Marcos 16, 17, 18, tem expulsar demônio, curar enfermo, esses sinais seguirão os que creem? Sim, são sinais que vão seguir em nome de Jesus. Mas não tem chamado isolado para operar só aquele tipo de sinal. Não tem chamado isolado para ser só o cara que pega em serpente. Esse aqui foi chamado só para ser o que bebe veneno e não dá problema. Esse aqui foi chamado só para ser o que cura enfermo. Esse foi chamado aqui só para expulsar demônio. Não tem. O chamado é para ir pregar o evangelho. E os sinais vão seguir. Tanto é que Filipe, mesmo quando chega em Samaria, ele começa pregando. Certo? Começa pregando. E a libertação é um efeito secundário. É um efeito secundário. Sabe? O problema, o risco e o problema, meu irmão, de colocar esses ensinos, essa sede de querer saber sobre coisa das trevas, essa coisa esotérica, mística, cabalista, essa coisa, nossa, eu vou profundo, que eu quero saber como é que funciona os pactos, as magias e não sei o que e tudo mais. E você vê um filme do Harry Potter e já quer saber até os encantamentos. O problema de querer saber isso e ensinar dentro da igreja, sabe o que é? É o perigo de fazer uma fetização, um fetiche do mal. Todo mundo começar agora a ter um fetiche pelo mal. Daqui a pouco você não está focando no que a Bíblia diz. Você está focando em nome, hierarquia, tipo de demônio. E aí o ensino de Cristo, a atenção sua que tinha que estar em Jesus, ela já não está tendo tanta. A atenção está onde? Está no inimigo que já foi derrotado. A atenção está onde? Está nos demônios, nas trevas. Isso acaba obscurecendo a vitória de Cristo, tirando a primazia de Cristo, a suficiência de Cristo. Aí hoje dá mais ibope você falar dessas coisas das trevas do que de coisa de Deus, de Cristo, da Bíblia. É um fetiche com coisa do mal, das trevas. É o crente que anda caçando coisa. Onde tem uma mensagem subliminar, onde tem algo que é consagrado, onde tem um demônio, onde tem... Esse é o problema. Aí, como a pessoa não lê Bíblia, apega os ensinos falsos e acredita. E acredita. Por que acredita? Porque não conhece. Está caçando demônio em vez de caçar a Bíblia. Então, assim, o perigo disso, eu falei numa aula, né, que tinha aí aqueles pessoal que ia dar testemunho, que eu fiz pacto, não sei para quem, não sei para quem. O testemunho do cara era 1h10, só falando dos pactos, das misérias, raspei cabeça, joguei pó de osso na minha cabeça, cortei com a navalha e fiz isso aí, meu irmão, deixa os crentes assim, ó. Nossa, Deus do céu, parecendo aquele negócio do programa daquele Gil, histórias que o povo conta, e aí já coloca aquele fundo musical, bam, 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 bam. Aí todo mundo, meu Deus do céu, nossa, ele raspou a cabeça, olha só como é que funciona o pacto das balas, os pactos das crianças, o pacto não sei do que, e todo mundo... E eu, 1h10, contando só miséria das trevas, aí no final eu falo assim, mas eu converti, hoje eu sou de Jesus. O foco ficou aonde nisso aí? Nas trevas ou em Cristo? Irmão, para. Não, mas no final, né? No final, Cristo venceu. Depois de 1 hora falando de miséria das trevas, no final vai dizer, mas Cristo venceu. Fala de Jesus, irmão. Fala sobre Jesus. Quer exaltar uma obra? Exalta a obra de Cristo, em vez de ficar falando de obra de diabo. Perigo disso dentro da igreja é os crentes, os cristãos começarem a imaginar que o poder está resistindo, né? O poder de vencer as trevas, ele resiste no maior conhecimento demonológico que eu tenho. Quanto mais conhecimento demonológico eu tenho, mais eu tenho poder para vencer as trevas. Não, irmão, o poder resiste em Cristo. A autoridade vem da fé em Cristo. A autoridade é do nome de Jesus. Não é de conhecimento sobre demônio. Meu Deus. O perigo disso é começar a prática supersticiosa dentro da igreja, nessa busca de nome, hierarquia,
vai levando os cristãos, para ocultismo. Não, pastor, que isso? Nunca que é ocultismo. Continua ouvindo as aulas, daqui a pouco eu vou começar a falar as origens do que o movimento neopentecostal e da batalha espiritual acredita. Porque se eu pesquisar na Bíblia e não tem origem na Bíblia, de onde começou? Você vai ver de onde que é as origens. Você vai, não, calma, fica, você vai ver aonde que é as origens. Aí nós somos um evangelho híbrido. Nós somos cristãos misturados, mesclados, cheio de sincretismo, cheio de prática supersticiosa, ocultista. Não, jamais, pastor. Fica que eu vou te provar, vou te dar as fontes, viu? Depois você pesquisa aí para ver se é ou não é. Então, a vitória, irmãos, ela já é nossa através de Cristo. Colossenses 2,15, despojando os poderes e as autoridades. Viu os versículos lá que você, nossa, principados e potestades? Pois é, ó, e despojando os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ah, principados e potestades, ah, meu Deus, hierarquias. Cristo já venceu todos eles na cruz. Ok? Então, fique calmo, busque mais autoridade de Cristo, e isso que é o importante. Bom, agora eu quero partir para um outro assunto, que é um dos assuntos aí também importantíssimos para nós buscarmos e para você ter essa resposta aí. Note que eu estou tratando de ponto por ponto, assunto por assunto. É muito grande, é muito grande. Eu passei alguns meses estudando isso, tá? Então é muito grande. E agora eu quero falar com você onde apareceu, preste muita atenção, onde apareceu na história este conceito que tem gente chamada para expulsar demônio. Grupo seleto. Não, não é todo mundo não. Não é todo mundo não. Tem um grupo seleto ali que é só para trabalhar com libertação. É só para expulsar demônio. Este grupo aqui, ó, é um grupo fechado. Deus abriu a visão, né, fez deles assim mais sensíveis ao mundo espiritual. E este grupo é o grupo que conhece os segredos das trevas, conhece os nomes dos demônios, as atuações e tudo mais. Onde isso apareceu? Pastor, isso não tem na Bíblia? Não, a ordem de Jesus é geral, né? É geral. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão os que creem. Vocês vão expulsar demônios do meu nome, vocês vão curar enfermos. A ordem é geral, não tem grupo, não tem uma seleção específica. Não, é só parte aqui, parte vai pregar o evangelho, aí parte vai expulsar demônio, aí parte cura. É geral, é geral. A ordem para expulsar demônios, né? Vamos focar aqui na libertação, é geral. Mas aonde começou na história ter a crença, que eu acabei de te falar, se a Bíblia não cita algo, e hoje nós estamos vendo isso sendo ensinado, uai, peraí, nós temos um vácuo aí. Nós temos um vácuo, um espaço, um hiato. Peraí, se a Bíblia não fala isso, e hoje nós temos esse ensino, então onde que começou esse ensino, se não foi na Bíblia? Bom, primeiro ponto, né? Vamos ver se na igreja primitiva, né, se na patrística, nós temos esta crença, né, que nós precisamos aí conhecer os nomes de demônios, chamados específicos, chamados entre aspas, específicos para libertação. Vamos ver se na patrística tem. O que é a patrística, pastor? É mais ou menos ali do século II ao V. É logo no início, tá? É logo no início. Esses primeiros séculos ali, depois de Cristo, né? É chamado de patrística, ou os pais da igreja. Então vamos ver se nos pais da igreja tinha essa crença. Eu vou citar para você aqui, isso aqui é uma aula de história, tá, meu irmão? Isso aqui é uma aula de história. Pastor, eu não acredito. Pesquisa, por favor. Pesquisa, tenha sede. Para de ficar engolindo o que as pessoas dão e você não pesquisa. Pesquise. Ó, na patrística, Justino Marte. Justino Marte ele viveu no século II em Roma.
né? Em primeira Apologia, é um livro, uma obra dele, no capítulo 8, no ano 150 depois de Cristo. Cara, 150 depois de Cristo está muito perto, muito perto. O Apocalipse foi escrito no ano 90, 92, 93. Justino Marte, ó, escreveu isso aqui no ano 150 depois de Cristo. E ele escreve, abre aspas, expulsamos demônios em nome de Jesus Cristo, mostrando a verdade do cristianismo contra os deuses pagãos. Ó, então, Justino Marte, no ano 150 depois de Cristo, ele está seguindo o padrão, né? Nós já estudamos isso aqui na aula padrão e exceção. Então, Justino Marte, ele está escrevendo que ele está seguindo o padrão de Cristo e dos apóstolos. Expulsamos demônios em nome de Jesus. Ó, seguiu o padrão. Vamos ver no século III, Tertuliano no século III, Cartago ou Cartago, também em Apologia, no capítulo 23, no ano 197 depois de Cristo, ele relata, abre aspas, os cristãos, pelo nome de Cristo, ordenam que demônios saiam e eles obedecem. Fecha aspas. Ó, então, no século III, Tertuliano está fazendo uma descrição, né, está contando que os cristãos, pelo nome de Cristo, ordenam o demônio e eles saem. Ordenam que os demônios saiam e eles obedecem. Uma prática simples, uma ordem autoritativa no nome de Jesus e os demônios estão obedecendo. Ó, seguimos o padrão de Cristo e dos apóstolos também no século III. Não tinha ritual, não tinha sete sexta-feira, não tinha algum objeto, não tinha. Qual que é o teu nome? Zero. Então, século III, a galera tá ali firme, ó. Expulsando demônio, no nome de Jesus, e o demônio saindo. Ok, vamos caminhar mais um pouquinho? Século IV, Atanásio, no Egito, na obra Vida de Antônio, ou de Atanásio, né? No capítulo 40, no ano 360 depois de Cristo, descreve Atanásio expulsando demônios com oração. Então, olha para você ver. No século IV, nós temos expulsando demônios com oração. Okay? Então, seguimos o padrão? Seguimos o padrão. Oração, em nome de Jesus. Ok. Vamos mais um pouquinho para frente? Bom, século V, Agostinho de Hipona. Esse aqui eu gosto. Agostinho de Hipona, século V, no norte da África, na sua obra Cidade de Deus, né, livro 22, capítulo 8, no ano de 426 depois de Cristo. 426 depois de Cristo. Século V. Ele relata um exorcismo em Milão por oração. Oração em nome de Cristo. Então, ó, no século V, não tinha também esse negócio de qual que é a casta, qual que é a hierarquia, qual que é o nome. Vamos fazer um mapeamento. Era oração em nome de Jesus. Então, seguiu o mesmo padrão. Pastor, tá, ok. Caminhamos aqui até o século V. O padrão na igreja continua orar e expulsar no nome de Jesus. Beleza. Mas então aonde que começa a coisa degringolar? Aonde que começa a surgir as novidades? Você está preparado? As novidades começam a vir do século VI até o século XV. Lembrando que o XV é a Reforma Protestante. Ok? O XV é a Reforma Protestante. Então, essas novidades, entre aspas, começam a surgir na Idade Média, né, do 6 ao 15. O que começa a surgir? Começa a libertação, começa a virar exorcismo místico. A partir do século VI, a igreja começa a sofrer influência pagã. A igreja começa a sofrer influência pagã. Por exemplo, no Sulpício Severo, no século VI, em Gália, na obra Vida de São Martinho de Tours, no ano 397 depois de Cristo, ampliada no século VI, Martinho expulsa demônios com oração
mas alguns rituais começam a surgir. Oração com gesto litúrgico, crença que os santos intercedem contra demônios. A fonte é Sulpícios Severus, que é Vida de São Martinho, no ano de 1894 que foi feita essa obra. Então agora já começa a ter um gesto ali no meio do negócio, já não é só o nome de Jesus, e começa a surgir a crença que os santos começam a interceder contra demônios. Já acrescentou um detalhezinho. Né? Tem coisa que as pessoas falam assim, nossa, mas isso é só um detalhe. É um detalhe agora, mas vai somando um monte de coisa, aí lá na frente você vai ver o que vai virar isso daqui. Ó. No século X, nós temos o surgimento do ritual romano. Aqui a coisa agora, a coisa derruba. Esse ritual romano surgiu no século X na Europa e ele tinha um manual litúrgico católico formalizando os exorcismos. Exorcismos ensinando a exorcizar cada caso, cada jeito, cada modo, exorcizando com água benta. Agora já apareceu a água benta, que era uma água, né, abençoada pelos sacerdotes. Agora já começou, além da água benta, ter o uso de sal, que sal agora também é o símbolo da purificação. Então, vamos exorcizar alguém. Aí tem a água benta, tem o sal, tinha também agora o uso de cruzes, a pessoa pegava a cruz assim e ficava apontando para o demônio. Agora começava a ter incenso também, que é aquele negocinho de incenso que sai passando, porque o incenso também purifica, expulsa os maus espíritos, os demônios e tudo mais. Agora começou a ter veste litúrgica. Não, para mim expulsar eu tenho que pôr a roupa tal. E começou a ter oração em latim. Porque se a... eu não aguento, desculpa. É porque agora tem que ter oração em latim, porque se não fazer a oração em latim, o demônio não sai. O demônio não sai. Então, se você for expulsar um demônio no século X e você não orasse em latim, não sei falar latim, já está enrolado. O demônio já não sai. Perdão, viu? Eu não aguento, desculpa. Então, no século X, com o ritual romano, começou a surgir agora um bojo, né? Agora, meu filho, abriu o curral, abriu a porteira, passa boi, passa boiada. Agora, meu amigo, nós temos que ter água benta, nós temos manual litúrgico de exorcismo, nós temos sal, cruzes, incenso, veste litúrgica e oração em latim. Agora, o show da heresia, o carro da heresia está passando na sua rua. Origem: a influência de práticas romanas pagãs, né, como purificações, que é o lustratio. O que é essas purificações? Exemplo, né? Os exorcismos em mosteiros, como em London, na França, em 1634, onde freiras foram exorcizadas com rituais prolongados, usando água benta, cruzes, incenso. Então, eles começaram a crer, né, a partir desse ritual romano, que objetos e clérigos têm poder espiritual. Grava isso. Grava isso. Objetos e clérigos têm poder espiritual. Eu te ensinei, com base na Bíblia até agora, que o poder que faz um demônio sair é o nome de Jesus. Mas o ritual romano acredita que objetos e clérigos têm poder espiritual. Ou seja, pessoas têm poder espiritual. A fonte disso que eu acabei de citar, se você quiser conferir, é a Enciclopédia Católica Exorcismo. Ok? Se você quiser, eu te mando depois até o link do site para você ir lá ver. Pastor, e aí? Parou, graças a Deus, parou nesse ritual romano? Não, continua, irmão. O negócio, quando começa a Bíblia fala que um abismo chama o outro. A Igreja Católica, ela começou a abraçar a tradição e largar a Bíblia. Por isso que os reformadores, quando vêm no século XV, uma das 5 solas é o sola scriptura, ou seja, somente a escritura basta. Então os reformadores trazem, de novo, a crença para dentro da página das escrituras. Se não está na Bíblia, eu não creio. Se não está na Bíblia, eu não faço. Se não está na Bíblia, eu não pratico. Mas a Igreja Católica, nessa altura aqui, que ainda não tinha a Reforma Protestante, eles abandonaram a Bíblia e colocaram crenças, tradições acima da Bíblia. Então, no século X, veio esse ritual romano aqui, que nós vemos, né,
a heresia, né, o combo da heresia, aí, meu amigo, o que está ruim, não duvide, pode piorar. No século XIII, agora, no século XIII, a Igreja Católica começa a designar, a escolher e a levantar padres exorcistas. A Igreja Católica no século XIII agora começa a designar exorcistas oficiais. Agora nós temos exorcistas oficiais nomeados pela Igreja Católica. No Concílio de Trento, né, 1545, 1563, na Itália, começa a regular esses exorcismos, exigindo bispos ou sacerdotes autorizados. Agora não é qualquer um que expulsa demônio, não, querido. Que isso? Agora é bispos ou sacerdotes autorizados, que agora tem a carteirinha do exorcista. Exemplo, exorcismos formais em catedrais por clérigos treinados. Agora tem treinamento de exorcismo, como em casos de possessão em Paris, no século XVII. Fonte disso aqui que eu acabei de falar. Kelly Henry Ansgar. O nome do livro é O Diabo, Demonologia e Bruxaria, 2004. Preste atenção no que eu acabei de te falar. Agora nós temos padres, nós temos bispos, sacerdotes autorizados, clérigos treinados para ser os exorcistas. Pastor Elias Barbosa, de onde veio a crença que tem pessoas específicas, chamadas e treinadas, só para estar na área de libertação? Sabe de onde veio? Ritual romano. E no século XIII, quando a Igreja Católica designou exorcistas oficiais. De onde veio a crença de ter curso de libertação? Porque hoje nós temos a roupagem evangélica, né? Curso de libertação. Mas é a mesma coisa aqui, ó. Treinamento de exorcismo. O que é o treinamento de exorcismo, se não é o curso de libertação que hoje você paga? É a mesma coisa. De onde veio a ideia de ter um curso de libertação? Século XIII, a Igreja Católica fazia treinamento de exorcismo para clérigos. E somente esses clérigos treinados na arte do exorcismo poderiam expulsar demônios. Jesus falou assim, olha, vocês todos vão, preguem o evangelho por todo mundo, expulsem demônios em meu nome, curem enfermos. Não existe essa pessoa específica que vai ficar curando enfermo e expulsando demônio. É sinal que crê quem sai para pregar. É sinal que segue quem crê, quem sai para pregar. Então, olha para você ver da onde surgiu a ideia de pessoas chamadas só para expulsar demônio e de treinamento de exorcismo. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sinceramente, isso é muito sério. Eu tenho tristeza no coração, eu tenho dó de pessoas que se envolvem em certos movimentos e nem pesquisa a origem daquilo. Porque está todo mundo fazendo, todo mundo crê assim. Você vai me dizer que todas as denominações estão erradas? Ainda que todo mundo esteja fazendo uma coisa, não quer dizer que ela é certa. Posso te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa? Eu sei que vai doer, mas vai te curar. Pode falar? Todo o povo de Israel estava adorando o bezerro de ouro. Só Moisés e Josué que não estavam adorando o bezerro de ouro. O fato de ter muita gente fazendo algo não quer dizer que é certo. O fato de ter muita gente fazendo algo não quer dizer que foi validado e aprovado por Deus. Cuidado. Ah, mas todo mundo faz, vamos dizer que toda a igreja está errada? Se todo mundo estiver se dobrando diante da estátua de Nabucodonosor, seja um dos três que fica de pé. Se todo mundo estiver adorando o bezerro, ainda deu pulseirinha, joia para poder construir, seja um do que está no pé do monte esperando Moisés, ou seja Moisés que está lá em cima. Busca as origens. Vamos seguir mais um pouquinho. Tomás de Aquino, no século XIII, na Itália, na sua obra Suma Teológica,
na questão 114, no artigo 4, no ano de 1274 d.C., ele defende exorcismos como atos de autoridade divina, e Tomás de Aquino já começa no século XIII, que o negócio já começou a degringolar, né? Começou no 10, no 13 já começou a piorar e tudo mais. Tomás de Aquino ele tem uma mente muito lúcida, é Deus que guarda, sabe? E ele fala que os exorcismos são atos de autoridade divina e ele critica superstições. E ele fala desses exorcismos, ele fala que a igreja média tem que confiar no poder de Cristo. Aí, meus amados, nós chegamos agora na época da Reforma e pós-Reforma Protestante, século XV, XVI, até o XVIII. Aqui nós temos agora, até o século XVIII, né, da Reforma Protestante, até o século XVIII, nós temos agora um outro momento da libertação. Você vê que até o século V estava o padrão que Jesus estabeleceu. Expulsa no meu nome. Dá uma ordem no meu nome. Então até o 5 estava lá, expulsando no nome. Do 6 em diante, até o 13, 14 ali, né, pré-reforma, nós temos todo tipo de misticismo entrando. Certo? Começou a ter água, sal, não sei o quê. Se é no dia de hoje, vou contextualizar para o dia de hoje, né? Porque às vezes você ainda não sintonizou, né? Bala, roupa. Traz uma roupa do seu fulano, do seu cônjuge. Traz um perfume, traz a chave da casa. Todo mal olhado vai sair. Traz agora não sei o quê. Nós vamos jogar na água, nós vamos jogar sal, nós vamos jogar unção, nós vamos jogar não sei o quê. Porque esses objetos não têm poder. Os objetos não têm poder. Qual que era a crença da Igreja Católica no século X, no século XIII? Que objetos e os clérigos tinham poder sobre as forças das trevas. E o que é o ensinamento bíblico? Senhor, os demônios submetem a nós pelo teu nome. Jesus falou assim, vocês vão expulsar demônios em meu nome. O que tem poder, pastor? O nome de Jesus. Então, começou isso daí, né, até o século ali, até antes da reforma, começou o trem desencarrilhar. Só que vem a reforma. Vem. O que acontece na reforma? Martinho Lutero, século XVI, na Alemanha, em Triskenden, em 1530, Martinho Lutero rejeita certos rituais e ele cita, abre aspas, o diabo é expulso pela palavra de Deus, não por água ou sal, fecha aspas. É por isso que eu falo, é difícil, é difícil. Eu tô com os reformadores enquanto os reformadores estão com a Bíblia, tá? Não ache você que, nossa, o pastor tudo é reformadores, reformadores. Eu tô com eles enquanto eles estão na Bíblia, tá? Saiu da Bíblia, eu já não tô com eles. Porque supremacia não é reformadores, é a Bíblia. Mas, na história da igreja, esses homens aqui são os que mais chegam perto da interpretação bíblica. Pode fazer um teste. Os que mais chegam perto. Olha para você ver o que o Martinho Lutero está falando. O diabo é expulso pela palavra de Deus, não por água nem por sal. Olha aí. Aí Martinho Lutero mesmo fala, é uma oração simples em nome de Cristo. Porque não é a oração também não, é o nome de Cristo. Aí ele cria que a Escritura é suficiente, que Cristo é suficiente. Oh, meu irmão. A fonte disso que eu acabei de falar, Martin Luther, Obras de Lutero, volume 54, Conversas à Mesa. Tá? Essa versão aqui, essa edição é de 1967. No século XVII, na França, nós temos São Vicente de Paulo, que realizava exorcismos com oração, evitando misticismo. Isso está na Enciclopédia Católica. E o que ele praticava? O que ele fazia? Oração e fé, no nome de Jesus. E ele cria que Cristo operava diretamente. Você viu que começou a chegar a reforma, já começou a tirar um pouquinho os excessos, né? Já começou a limpar um pouquinho a coisa. No século XVIII, John Wesley na Inglaterra, no seu diário, John Wesley escreveu no seu diário em 1768,
descrevendo uma libertação por oração, refletindo o declínio de exorcismos protestantes devido ao racionalismo. Como é que John Wesley escreveu nessa libertação aí? Oração no nome de Jesus sem ritual. Qual que era a fé de John Wesley? A fé em Cristo era central. A fonte disso é o Diário de John Wesley, a edição de 1951, se você quiser ver. Por que teve um declínio nos exorcismos, pastor? Devido ao racionalismo. O que é racionalismo? Nessa época veio o iluminismo. Quando o iluminismo veio, teve o avanço da medicina. E quando o avanço da medicina veio essa época chamada de racionalismo. O que é racionalismo? Porque tudo que a igreja até então considerava demônio, a ciência começou a estudar e viu que não era demônio. Por exemplo, ataque epilético, eles falavam, é demônio. Aí eles foram ver que era ataque epilético, era uma doença, eles tinham que tratar, que cuidar, tentar alguma coisa. Problema psicológico, depressão, síndrome de pânico, síndrome de ansiedade, é demônio. Eles depois falaram, não, isso aqui é um problema psicológico. Começou a vir a psicologia, começou a vir os estudos. Então, essa época foi chamada de racionalismo. Ué, então, o racionalismo diminuiu a libertação dos exorcismos? Não é que diminuiu. É que tudo que era considerado demônio, eles começaram a ver que tinha coisa que era doença. Então, não diminuiu os endemoniados. Pelo contrário, eles começaram a entender que tinha coisa que não era demônio. Eu tenho 34 anos de idade, certo? 34 anos de idade. Eu aqui hoje, 34 anos de idade, hoje, estou falando de John Wesley no século XVIII, hoje aqui, ó, eu já vi dentro da igreja gente mística, esotérica, sujeito está com uma dor no joelho, demônio. Depressão, demônio. A pessoa está querendo cometer suicídio, olha aí, ó, é só demônio, não tem nada psicológico, nem emocional, nem nada. Pastor, mas não é demônio que fala, né, fica induzindo a pessoa para suicidar? É verdade, com certeza é. Mas tem pessoa que está mal, está depressiva, tem problema psicológico, tem pessoa que tem algum distúrbio, né? Mas a igreja joga o quê? Demônio. Então, quando veio essa época do racionalismo, os endemoniados, entre aspas, diminuiu. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver que nem tudo era demônio. Eles começaram a ver que tinha coisas que eram simplesmente enfermidades, certo? Então, assim, nessa época de John Wesley, aconteceu exatamente isso. Eles começaram a ver. E nos dias de hoje também. Eu peguei na minha época que tudo era demônio.